À medida que o homem se aproxima de uma vila no campo, um sorriso animado surge em seu rosto enquanto uma jovem mulher élfica o recebe na vila alegremente. Mas antes de continuarmos, voltemos uma semana no passado para explicar por que o homem está chegando a uma vila tão pequena. Nos arredores da capital real, o homem está atualmente se isolando em sua casa, dando um tempo para si mesmo, relaxando na cama enquanto lê um livro. Como protagonista da história, ele é apresentado como Alfred, apelidado de Al, um veterano feiticeiro da classe S na casa dos 30 anos. Nesse momento, ele é visitado por uma mulher chamada Luca, também uma aventureira da classe S especializada em esgrima e medicina. Ela o repreende por ainda estar deitado enquanto seus outros membros da equipe, Cruz e Urina, já estão por aí enfrentando monstros. Ele ri, dizendo que eles não mudaram desde a juventude, sendo provocado por ela por soar como um velho com sua idade. Ao perguntar sobre sua lesão no joelho, Al mostra a ferida enfaixada e mente, dizendo que é suportável, embora ainda doa um pouco. Logo é explicado que durante a derrota do Rei Demônio no final de sua longa jornada como aventureiros, um contra-ataque crítico foi lançado contra ele, resultando em um ferimento grave no joelho, uma flecha no joelho e uma lesão grave. Logo depois, eles foram aclamados como heróis pelo reino, e ele recebeu o título de classe S, algo que não era concedido há 200 anos pela família real, além de medalhas da Guilda dos Aventureiros. No entanto, sua lesão é considerada incurável devido à maldição do Rei Demônio que acompanhou o contra-ataque. Mesmo a magia de cura é incapaz de curar completamente seu joelho devido à maldição do Rei Demônio. Luca, de forma brincalhona, cutuca seu joelho, não ficando muito tempo e saindo rapidamente. Al quase pensa que ela só apareceu para zombar dele, mas ao avistar um pequeno frasco de remédio que ela deixou em sua mesa, ele ri consigo mesmo sobre a maneira indireta dela mostrar consideração. Com isso, ele se deita novamente, sentindo que tem o direito de uma pausa após tantos anos de aventuras. Infelizmente, sua reputação agora impressionante o coloca constantemente sobrecarregado com pedidos de nobres, mestres de guildas e outras figuras importantes da sociedade para ajudar em vários trabalhos. No final, a dor no joelho de Al só piora devido ao excesso de trabalho inconsciente. Percebendo que seu novo título de classe S parece estar fazendo mais mal do que bem, ele tenta pensar em uma desculpa para tirar uma folga e relaxar, evitando que sua lesão no joelho atue novamente. No dia seguinte, ele sai cedo para a Guilda dos Aventureiros na cidade, planejando encontrar e aceitar uma missão fácil e de longo prazo fora da capital como desculpa para um descanso. Felizmente, ele rapidamente encontra uma missão fixada no quadro de avisos da guilda e informa a recepcionista que gostaria de aceitá-la. Claro, a recepcionista fica compreensivelmente chocada, já que a missão é destinada a aventureiros da classe F. Para garantir, ela lê a missão, que se revela ser o recrutamento de um guarda para uma pequena vila no campo. Isso é a desculpa perfeita para ao deixar a capital, então ele confirma sua aceitação, muito para a confusão dela. Embora ela quase revele sua verdadeira identidade ao tentar consultar seu superior, Al a convence a voltar atrás e obtém com sucesso acesso à missão. Colocando o capuz como disfarce, ele deixa a capital, prometendo saborear seu breve, mas novo capítulo de vida na vila. Após uma jornada de uma semana, Al desembarca de uma carruagem sem ser reconhecido e chega à entrada de uma floresta. Verificando sua bússola e direções, ele deduz que precisa continuar a jornada a pé. Inicialmente preocupado com seu joelho, logo ele se encontra desfrutando de uma caminhada relaxante pela floresta devido ao clima agradavelmente ensolarado. No entanto, 3 horas depois, Al ainda está na floresta, vendo apenas mais árvores à sua frente, pingando e suando das longas horas de caminhada. De repente, ele ouve um som estranho vindo de outra direção na floresta. Seguindo seu instinto, ele decide ir em direção ao som. Ao se aproximar, ouve alguém gritando que não será derrotado facilmente. Finalmente encontrando a fonte do barulho, ele fica surpreso ao ver uma jovem mulher élfica tentando se defender contra um lobo. Embora reconheça seus esforços em manter uma fachada corajosa, percebe que ela está tremendo muito. Quando o lobo nota sua presença, Al finalmente intervém e faz sua entrada, assegurando à mulher élfica que pode lidar com o lobo. O lobo investe contra ele, expondo suas presas afiadas, mas Al acaba agarrando facilmente sua boca e o atordoando sem usar magia. Quase imediatamente depois de soltar o lobo, ele foge, e Al o afasta com sucesso. A mulher élfica agradece rapidamente a Al por salvá-la e se apresenta como Millet, o que ele retribui com um sorriso caloroso. Ela expressa sua gratidão novamente, e Al não pode deixar de sentir seu coração ser inundado de alegria ao ouvir tais palavras, mesmo que já esteja acostumado a ser agradecido após tantos anos de aventuras.
Continuando a conversa, Al pergunta por que ela está sozinha na floresta, já que é uma área perigosa com criaturas imprevisíveis. Timidamente, ela explica que estava tentando colher ervas medicinais, pois sua irmã mais nova estava doente e a vila havia ficado sem remédio. Na verdade, ela também é a médica da cidade, e embora tenha sido advertida pelos outros habitantes, ainda não consegue deixar de fazer algo para curar sua irmã. Al pergunta se ela conseguiu encontrar alguma erva, e ela balança tristemente a cabeça, explicando que, devido ao aumento na população de lobos naquele ano, a maioria das ervas medicinais nas partes rasas da floresta já foi consumida. Em vez disso, ela precisa se aventurar mais fundo na floresta para encontrar as ervas, o que compreensivelmente preocupa-o ainda mais, enquanto ele pondera suas opções entre acompanhá-la para garantir sua segurança, mas dormir fora durante a noite, ou deixá-la para trás e chegar à vila antes do fechamento dos portões. Ele decide, em última análise, ceder à sua boa consciência e oferece ajuda em sua busca, para a surpresa dela. Com um sorriso tranquilizador, ele diz a ela que não está com pressa e que ela ficaria mais tranquila com um adulto confiável ao seu lado. Ela agradece novamente e o puxa animadamente enquanto se aventuram mais profundamente na floresta. Millet conta a ele que geralmente há uma abundância de ervas crescendo na área que estão percorrendo, mas ela não consegue sentir nenhum odor, como antes, ao falhar em encontrar qualquer erva ao redor deles. Millet admite que deve haver algumas em uma caverna localizada a cerca de 30 minutos deles, embora lamente que um basilisco perigoso tenha se instalado recentemente, tornando perigoso tentar entrar para procurar as ervas. Calmamente, Al recorda que um basilisco geralmente é um monstro da classe B capaz de transformar pessoas que o olham em pedra, além de possuir veneno em sua cauda e sangue. Embora saiba que uma equipe de aventura da classe B deveria ser capaz de subjugá-lo facilmente, ainda é possível que eles o façam cuspir veneno nas ervas ao redor. Colocando um sorriso confiante, Al tranquiliza Millet, dizendo que é um profissional em exterminar basiliscos e que pode se livrar deles. Mesmo assim, Millet compreensivelmente se preocupa com sua segurança e tenta impedi-lo, embora ele insista que conseguirá lidar com isso. Mais tarde, uma vez fora da caverna mencionada, Al pergunta a Millet se ela consegue sentir a presença das ervas medicinais, o que ela confirma timidamente. Pegando a cesta dela, ele diz para ela esperar do lado de fora enquanto procura as ervas dentro da caverna, garantindo-lhe mais uma vez que tudo o que ela precisa fazer é gritar por ajuda se algo acontecer. No entanto, fica claro que a mulher élfica está mais preocupada com a segurança dele do que com a dela no momento. Mesmo assim, ela não consegue dizer mais nada para impedi-lo, e ele entra na caverna de maneira cautelosa. Felizmente, ele rapidamente encontra as ervas medicinais crescendo intocadas lá dentro e começa a colhê-las para Millet. É claro que ele não baixa a guarda enquanto o faz e logo sente a presença do basilisco, que se aproxima rapidamente. Mesmo assim, ele mantém a calma, bloqueando facilmente o primeiro ataque do basilisco e mantendo um escudo mágico para se proteger enquanto continua a colher as ervas. Quando termina de encher a cesta, ele pega casualmente uma pequena pedra do chão, infunde alguma magia de velocidade nele, apenas com isso, o joga em direção ao basilisco rapidamente, eliminando completamente o monstro com um único movimento. Al está aliviado por ter conseguido derrotá-lo rapidamente limpo, sem destruir a plantação. Enquanto isso, Millet espera ansiosamente do lado de fora da floresta. Quando Al finalmente sai da caverna, para grande alívio dela, depois de verificar que ele está em boa forma, ela o agradece tremendamente ao devolver-lhe a cesta agora cheia de ervas medicinais. No entanto, ela fica ainda mais chocada quando ele tira o cadáver do basilisco, impressionada com sua força e habilidades. Eles procedem a colocar o grande corpo do monstro no chão, planejando cortá-lo para facilitar o transporte e vendê-lo no mercado. Depois de cortar as partes mais valiosas, como a cauda, presas e olhos, eles também drenam o sangue, pois pode ser usado para fins medicinais. Além disso, eles separam a pele da carne, pois ambas são úteis para diferentes razões. Nada é desperdiçado do basilisco, e os dois comemoram o trabalho bem feito. No entanto, eles também percebem que o sol já começou a se pôr, então Al sugere que eles armem acampamento na caverna agora segura para passar a noite, já que é mais seguro permanecer em um lugar por uma noite. Embora Millet concorde em fazê-lo, ela ainda não consegue evitar pular ao menor barulho da floresta, agarrando-se instintivamente ao braço de Al. Envergonhada, ela explica que tem medo da floresta à noite, o que faz com que ele dê uma risadinha, achando-a ainda mais encantadora do que antes. Em vez de zombar dela, ele simplesmente a tranquiliza, dizendo que a protegerá e que ela não precisa se preocupar, fazendo-a corar enquanto desvia o olhar.
Mais tarde, naquela noite, os dois se sentam perto da fogueira que fizeram, com Millet pegando emprestado o casaco de Al para usar como cobertor. Embora ela o verifique constantemente, logo ela se encontra ficando sonolenta também, embora permaneça acordada, já que ainda não está acostumada a dormir ao ar livre. De repente, Millet pergunta a Al, por curiosidade, por que ele estava na floresta quando a encontrou pela primeira vez. Nisso, ele finalmente revela que estava a caminho da vila para a qual aceitou um pedido, o que deixa Millet preocupada por tê-lo feito chegar atrasado. Quando ele afirma que não há limite de tempo para o pedido, ela muda repentinamente de atitude e pergunta exatamente para onde ele está indo, oferecendo-se para ser sua guia se conhecer o lugar. Ele revela que está indo para um lugar chamado Vila Murg. Para a alegria dela, acontece que ela é da exata mesma vila, e, ao confirmar que ele ficará lá por um tempo, ela fica ainda mais animada. Com isso em mente, ela ri consigo mesmo e finalmente adormece com um sorriso no rosto, afetada pela reação positiva de Millet à sua estadia. No dia seguinte, Al e Millet partem em direção à Vila Murg, com esta última como guia. Graças às habilidades de navegação e experiência dela, eles conseguem chegar à vila sem se perderem nenhuma vez. Enquanto Millet o recebe na vila, os outros moradores próximos avistam e imediatamente se aglomeram ao seu redor, aliviados por seu retorno seguro. Após verificar o bem-estar dela, notam a presença de Al e questionam sua identidade, ao que ela o apresenta como seu salvador, acompanhado de alguns elogios exagerados. Enquanto ela continua a falar entusiasmadamente sobre suas habilidades e características, os moradores acompanham sua energia animada e começam a elogiar Al também, muito para sua vergonha. Logo depois, Millet se desculpa e sai primeiro para preparar a medicina para sua irmã, embora a multidão ainda não se afaste de Al. Quando o chefe da aldeia chega, ele imediatamente assume um comportamento mais formal ao revelar que chegou à vila para aceitar o pedido de ser um guarda. Apesar de seu comportamento educado, suas palavras surpreendem os outros moradores, deixando-os em silêncio. No entanto, o momento de silêncio é breve, pois os moradores rapidamente retomam uma fachada animada enquanto tentam elevar o humor e sugerem realizar uma festa de boas-vindas para ele. Embora Al ainda esteja confuso com a estranha reação inicial, ele é conduzido pelo chefe da vila, que oferece mostrar-lhe o alojamento preparado para o trabalho de guarda. Pouco tempo depois, eles chegam a uma casa bastante antiga e um tanto deteriorada, pela qual o chefe da vila se desculpa, embora o esteja simplesmente satisfeito por ter um teto e uma cama adequada. Enquanto o chefe configura uma pequena cadeira dobrável do lado de fora da casa, ele explica os detalhes do trabalho para Al. Tudo que o guarda realmente precisa fazer é sentar-se em frente ao portão da vila, que fica bem fora da casa fornecida, e ficar atento a inimigos externos, possíveis invasões ou ataques. No entanto, o chefe admite que raramente tem inimigos ou vê monstros vagando por perto, o que faz Al questionar por que abriram recrutamento para tal posição em primeiro lugar. O chefe continua dando um tour pela vila e, posteriormente, admite a Al que ele contribuiria mais se pudesse ajudar na fazenda durante o dia. Além disso, ele só teria que escoltar e proteger ativamente os moradores sempre que precisassem ir à cidade, de bandidos, lobos superpovoados e outros monstros. Notando a resposta confusa de Al, o chefe também se desculpa timidamente pelas tarefas pouco impressionantes, especialmente porque Al parece um aventureiro veterano. Embora Al o tranquilize, dizendo que não se importa, o chefe confessa que ele e os outros moradores estavam realmente esperando um aventureiro mais jovem para aceitar a missão, explicando por que ficaram surpresos quando ele revelou ser o candidato à guarda. Neste ponto, Al finalmente percebe que os moradores provavelmente tinham uma motivação oculta por trás do recrutamento, apesar de ser uma vila relativamente pacífica, que basicamente consistia em ter um novo recruta de guarda jovem, da mesma idade das outras jovens solteiras da vila. Se as coisas tivessem seguido o plano e o novo guarda se desse bem com elas, provavelmente teriam tentado arranjar um casamento entre ele e uma delas. Porém, ele sabe, por experiência, que jovens aventureiros definitivamente não aceitariam pedidos de baixo risco para vilas pacíficas, então o plano deles nunca teria funcionado desde o início. Enquanto o chefe continua mostrando a cidade, ele pergunta a Al por que ele decidiu aceitar o trabalho. Ao que ele simplesmente responde que é porque machucou os joelhos devido a uma batalha no passado. Ao ouvir isso, o chefe recomenda que ele visite a fonte termal da vila e relaxe lá para se recuperar, insistindo que isso ajuda com a dor de lesões duradouras ou permanentes.
Naquela noite, apesar da leve decepção inicial dos moradores com a aparência de Al, em vez de um homem mais jovem como esperavam, eles ainda realizam uma festa de boas-vindas para sua chegada, e ele acaba socializando um pouco e bebendo até tarde da noite. Mais tarde, Al está deitado na cama quando sente antecipadamente que uma matilha de lobos está se aproximando da vila. Querendo causar uma boa primeira impressão, ele veste seu uniforme novamente e pula sobre o portão para enfrentar a matilha antes que cheguem mais perto da vila. Correndo pela floresta, ele logo é parado em suas trilhas quando finalmente se depara com a mencionada matilha de lobos. No entanto, ele fica surpreso ao ver um grande lobo mágico liderando-a em vez de apenas outro lobo normal. Se afastando rapidamente deles, ele prepara sua magia pela primeira vez contra um inimigo naquela área, já que nunca viu um lobo mágico tão magnífico antes, apesar de ser um aventureiro veterano. Antes que ele possa atacar primeiro, o grande lobo uiva alto para ele, o que Al reconhece como um movimento mágico que teria paralisado um aventureiro comum. Embora não fique atordoado, ele ainda está na defensiva quando outro lobo da matilha aproveita a chance de atacá-lo diretamente. Embora ele consiga bloquear e derrubar, logo é cercado e atacado pelos outros membros da matilha. O grande lobo fica nas laterais, assistindo descontente, embora não faça nenhum esforço para se envolver ainda. Felizmente para Al, ele percebe que, embora todos sejam lobos mágicos, apenas o líder é capaz de usar magia adequadamente em combate, então ele consegue derrotá-los facilmente. Mesmo assim, ele deduz que ainda está em grande desvantagem numérica e, como todos servem a um líder, decide finalmente adotar uma abordagem ofensiva e atacar diretamente o grande lobo para derrubá-los todos. Embora ele continue a lançar ataques mágicos contra o grande lobo, percebe que ele também facilmente desvia todos os seus movimentos e rapidamente aparece atrás de Al. Neste momento, Al começa a sentir alguma excitação da luta, já que parece que ele finalmente está se envolvendo. Uma nova oportunidade se abre, e ele consegue vencer ao derrubar o grande lobo com um soco direto magicamente aprimorado. Enquanto o grande lobo cai ao chão ferido, Al informa que está disposto a deixá-los ir se não prejudicarem a Vila Murg e os deixarem em paz. No entanto, os lobos não respondem e permanecem em silêncio, sabendo que o grande lobo está em um nível onde provavelmente pode entender a fala humana devido à sua magia. Al repete a oferta, chegando ao ponto de revelar ser um feiticeiro experiente capaz de exterminar completamente todo o clã de lobos. No entanto, ele sabe que se o clã de lobos desaparecer, isso causaria desequilíbrio no ecossistema local, especialmente com javalis selvagens rondando. Portanto, ele está disposto a deixar os lobos irem, contanto que se afastem da vila e não prejudiquem os residentes. Depois do que parece uma eternidade, o grande lobo finalmente responde a Al por telepatia, admitindo sua derrota e adotando uma postura ainda mais dócil. Na verdade, ele lamenta como nem mesmo conseguiu fazer ao levar a luta a sério, ao que Al tranquiliza que ainda respeita sua força e inteligência como uma besta mágica, além de se apresentar formalmente. Nesse momento, o grande lobo confessa que não tem um nome e pede a Al que lhe dê um. Inicialmente, Al sugere alguns nomes pouco impressionantes que desagradam ao grande lobo, mas eventualmente ele aceita o nome Femi. Com um sorriso orgulhoso, Femi jura nunca atacar a Vila Murg enquanto for o alfa da matilha. Ao se preparar para partir, Al pergunta se há algo que ele possa usar como prova para mostrar ao resto dos moradores que estão seguros e não precisam mais se preocupar. Inicialmente, Femi brinca sobre usar sua cabeça como troféu, mas depois entrega um grande dente canino, dizendo que as pessoas da área entenderão se ele mostrar o dente. Sem fazer mais perguntas, Al agradece a Femi e se despede, prometendo que podem contar com ele para ajuda no futuro, trocando um aperto de mão mutuamente respeitoso, mesmo que pareça mais com um dono treinando seu cachorro para dar a pata. Enquanto faz o caminho de volta para a vila, com o amanhecer se aproximando, ele é chamado por ninguém menos que Millet, que o aguardava no portão da vila. Com um sorriso aliviado, ela explica que notou seu desaparecimento quando passou para convidá-lo para o café da manhã juntos, para o qual ele se desculpa, embora secretamente deseje poder voltar rapidamente para a cama, já que praticamente passou a noite toda acordado. Nesse momento, o chefe se junta a eles e pergunta a Al se ouviu os lobos, o que ele confirma. Equipado com uma arma, o chefe o informa que os moradores estão planejando uma caçada nas montanhas para enfrentar os lobos juntos e evitar que ataquem. Al, envergonhado, diz a ele que já patrulhou a floresta, para o choque e preocupação do chefe. Embora ele tente convencê-lo de que não precisam se preocupar com os lobos, o chefe não lhe dá espaço para convencê-lo do contrário, repreendendo-o por lidar com os lobos sozinho.
Finalmente, Al decide seguir as palavras de Fame e mostra ao chefe o dente canino que recebeu como prova. A aparência do dente choca tanto o chefe quanto Millet, o que confunde ainda mais Al, que se pergunta se o dente se tornou um símbolo ruim. Nesse momento, os outros moradores que se preparam para a caçada na montanha chegam e veem o dente canino, causando outra reação extrema deles. Embora ele faça o seu melhor para explicar a situação, os moradores ainda estão pensando sobre o dente quando, de repente, Millet o elogia por ser verdadeiramente lendário. Depois de um tempo, o chefe se volta para Al e se desculpa sinceramente por duvidar dele no início, pois avaliou que o dente canino é uma presa legítima do Rei Lobo Mágico, além de ser recentemente extraído. Ele lembra que, com base numa antiga lenda da vila, o Rei Lobo Mágico dá sua presa àquele que reconhece como seu mestre. Na lenda, um herói aposentado lutou dia e noite contra o Rei Lobo Mágico por volta de 300 anos antes. Após inúmeras batalhas e desafios, o Rei Lobo Mágico finalmente reconheceu o herói aposentado como seu mestre e deu sua presa como símbolo de respeito. Devido a essa relação, houve um longo período de paz na área, pelo menos até que o Rei Lobo Mágico partiu para outro lugar quando o herói aposentado faleceu. Neste momento, outro morador chega com a presa original da lenda, que desde então foi passada como o tesouro da vila nos últimos 300 anos. Percebendo que os lobos essencialmente nunca mais atacarão a vila, Millet e os outros moradores celebram esta ocasião memorável, chegando até mesmo a organizar outra festa em sua homenagem, embora isso apenas horrorize Al, já que ele queria ir para a cama cedo após uma noite inteira acordado. Antes que ele possa protestar, os moradores partem para se preparar para a festa, deixando apenas ele e Millet. Incapaz de cancelar a festa, ele vira sua atenção para Millet, pedindo desculpas por tê-la deixado esperando para o café da manhã, além de perguntar sobre a condição da irmã mais nova dela. Millet o informa alegremente que a jovem elfa está se recuperando bem e até o convida para visitá-los sempre que estiver livre. Com isso, ela se desculpa e corre para retomar suas outras tarefas. Mais tarde, naquela noite, Al não tem escolha a não ser ficar acordado até tarde novamente, já que os moradores estão de bom humor. Embora ele se esforce e aproveite ao máximo a situação socializando mais com eles, no geral, os moradores parecem tê-lo aceitado formalmente como membro da comunidade. Mesmo que ele não tenha tido uma pausa adequada desde que deixou a capital, pelo menos agora está sendo forçado a participar de um evento relaxante e não uma tarefa estressante. Quando finalmente volta para sua casa, o sol já se pôs, então ele se arrasta para a cama e logo adormece. Quando de repente, em algum momento no meio da noite, ele sente uma presença estranha nas proximidades e fica chocado ao descobrir que recebeu uma visita repentina. Voltando alguns momentos antes, Al estava apenas sonhando com o magnífico grande lobo fêmea e como fofo ele era, embora desejasse poder tocá-lo. De repente, ele sente algo lambê-lo diretamente no rosto, fazendo-o acordar sobressaltado. Finalmente acordado novamente, ele fica chocado ao encontrar Fame parado bem na sua frente novamente, embora tenha se tornado menor para caber em sua casa. Assim que Fame está prestes a informá-lo da verdadeira razão por trás de sua visita, Al se distrai fazendo carinho nele e tocando seu pelo, tratando-o hilariamente como se fosse seu novo cachorro de estimação, apesar da clara frustração de Fame. Al continua acariciando-o quando percebe como ele é realmente magro. Nesse momento, Fame aproveita para explicar que na verdade tem um pedido para ele. Al o leva para fora de casa para dar-lhe comida adequada. Fame revela que a área específica da floresta perto da Vila Morgue era, na verdade, o domínio dos lobos mágicos, mas desde a morte do Rei Lobo das gerações anteriores, os javalis selvagens do território vizinho têm aumentado sua influência cada vez mais. Isso acaba afastando os lobos, pois o novo Rei Javali é surpreendentemente forte. Suas terras de alimentação foram tomadas, e é por isso que Fame já parece bastante magro para um Rei Lobo mágico. Além da razão por trás do plano inicial de Fame de atacar a vila no dia anterior, já que estavam desesperados por comida. Como é uma missão urgente, Fame recorre a Al para pedir ajuda, ao que ele concorda, embora diga que irão sair juntos no dia seguinte para enfrentar os javalis. Nisso, Fame agradece sinceramente e acaba dormindo na cama com ele, embora torne o espaço bastante apertado. Ele começa a questionar por que os javalis ficaram tão fortes recentemente. Constrangido, Fame admite que não sabe como. Al muda de assunto e relembra a reação dos aldeões quando ele apresentou a eles a presa de lobo que Fame lhe deu. Ele também revela que ouviu sobre a lenda por trás da presa e pergunta brincando a Fame se o reconheceu como seu mestre, pegando-o desprevenido. Constrangido, Fame evita responder a pergunta e começa a agir fofamente como um cachorro para mudar de assunto. Al decide deixar para lá.
Na manhã seguinte, Fêmea acorda ao lambendo o rosto dele entusiasticamente, assim como um verdadeiro cachorro, embora Al não consiga ficar bravo com seu gesto nojento. Neste momento, Millet pode ser ouvida chamando por Al do lado de fora, então ele sai para cumprimentá-la. Com um sorriso brilhante, ela revela que trouxe um café da manhã para ele, mas antes que ele possa agradecê-la adequadamente, Fêmea corre para fora da porta e se aninha nas pernas dela. Embora inicialmente surpresa, ela percebe isso como um simples cachorro grande e fofo, perguntando a Al se ele o adotou. Nisso, Al revela que é, na verdade, o Rei Lobo Mágico, para grande choque dela. Usando telepatia para se comunicar como antes, Fêmea se apresenta formalmente a Millet, que acha simplesmente incrível em vez de assustador, ficando feliz por se dar bem imediatamente com a mulher élfica. Al decide deixar isso para lá. Pouco depois, ele informa ao chefe que estará saindo por um tempo para ajudar Fêmea com o problema dos javalis, ao que o restante dos aldeões lembra ele para trazer um pouco de carne de javali para eles também. Depois de deixarem os limites da vila, Fêmea volta ao seu tamanho original e começa a liderar o caminho até o território dos javalis, fazendo pequena conversa. Curioso, Al pergunta a Fêmea se o Rei Lobo anterior, que acabou de falecer, é o mesmo Rei Lobo que lutou contra o herói aposentado 300 anos atrás, ao qual Fêmea esclarece que na verdade é a geração anterior, o que significa que Fêmea é o neto do lobo original rei. Al logo sente seu joelho incomodando novamente e se encontra desacelerando. Amavelmente, Fêmea oferece a Al para montar em suas costas para a jornada, ao que ele aceita graciosamente, embora ele fale que geralmente não permite que as pessoas montem em suas costas. Ele parte rapidamente em seguida. Em pouco tempo, eles chegam ao território dos javalis, que parece ser nada mais do que um terreno desolado. Embora inicialmente duvide se há javalis na vizinhança, Fêmea simplesmente diz para ele esperar e se preparar. Pouco depois, Fêmea começa a uivar para o chão abaixo deles e alguns segundos depois, Al sente uma presença vindo de baixo. Quase imediatamente, um javali selvagem gigante, 5 vezes maior que Fêmea, emerge do chão enfurecido. Neste ponto, Al finalmente reconhece que é verdadeiramente muito maior do que ele jamais imaginou, fazendo Fêmea sentir que é compreendido. Embora Al lembre que tem um código moral rigoroso de se abster de eliminar inimigos sem sentido e sempre pensar antes de agir, ele sabe que seria melhor se livrar completamente do Rei Javali, já que certamente continuaria destruindo o ecossistema local se fosse deixado à própria sorte. De repente, o Rei dos Javalis começa a soltar uma saliva nojenta por todo o chão, fazendo-ao perceber que é especificamente uma fera em decomposição, o que torna até mesmo sua respiração venenosa. Ao repreender Fêmea por não contar a ele sobre detalhes tão importantes mais cedo, ele decide firmemente que absolutamente não pode deixá-lo vivo, pois certamente espalhará sua corrupção na floresta, desolando áreas ainda mais distantes em terrenos baldios. Decidindo finalmente usar um pouco de seu verdadeiro poder, Al prossegue com um ataque total usando magia de explosão no Rei Javali. Após apenas um golpe, o Rei Javali desaba no chão, inconsciente e aparentemente derrotado. Embora ele esteja aliviado por ter conseguido finalizar tudo em um único golpe, já que não precisa estar consciente de seus arredores nos terrenos baldios, ele se pergunta se a carne ainda é comestível, já que os aldeões estavam ansiosos por isso. Nisso, Fêmea o tranquiliza, dizendo que ainda é comestível, comparando-o ao fato de até mesmo cobras venenosas serem comestíveis, já que não armazenam o veneno na carne. Logo depois, mais lobos mágicos começam a aparecer, e Fêmea assegura a Al que são apenas membros do seu clã e seguidores que vieram para comer a carne. É praticamente um banquete para eles após o ano difícil de alimentação que tiveram. Enquanto corta parte da carne para levar de volta para Vila Mer, ele coloca de lado e generosamente dá o resto do javali para Fêmea e seu clã se alimentarem, animando-os muito. Enquanto os lobos passam por sua própria espécie de celebração, Al assiste com um sorriso satisfeito. Mais tarde naquele dia, ele retorna à vila com Fêmea e a carne de javali, excitando os aldeões enquanto salivam pela refeição daquele dia. Ele até tira uma lembrança do campo de batalha, a presa gigantesca do Rei Javali, o que quase faz o chefe desmaiar de choque, enquanto as crianças da vila também começam a cobrir Fêmea com adoração e carinho. Millet continua elogiando-o incessantemente e o convida, assim como Fêmea, para jantar com ela e sua irmã Colette. Enquanto o leva de volta para sua casa, ele pergunta sobre a condição de Colette, a qual ela informa que está melhorando graças às ervas fornecidas por ele. Quando chegam à casa dela, Millet diz a Colette para acordar, pois tem um convidado. Enquanto Al se senta ao lado da cama dela, a jovem elfa finalmente acorda e pergunta sonolenta quem ele é.
De repente, ela percebe que deve ser ao Sr. Alfred, em suas palavras. Nisso, Millet explica a ele que tem contado para a pequena elfa que ele é basicamente o salvador dela, motivo pelo qual Colette já está animada para vê-lo. Depois de expressar sua gratidão ao mais uma vez, Millet os deixa para terminar de preparar o jantar. Durante esse tempo, Colette nota a presença de Femme e a acaricia felizmente, com um grande sorriso de felicidade. Agradecendo por sua visita, ela o pega de surpresa dando-lhe um pequeno beijo na bochecha como forma de mostrar sua gratidão. Mudando o rumo da conversa, ela pergunta o que ele acha de Millet, embora, antes que ele possa responder, ela continua listando todas as coisas maravilhosas sobre sua irmã, como sua culinária deliciosa, sua natureza bondosa, suas várias habilidades artesanais e até se tornar médica para apoiar Colette depois que o pai delas faleceu. Devido a isso, muitas pessoas querem casar-se com Millet, como casualmente observa Al. No entanto, Colette não está satisfeita com sua resposta e continua a perguntar se ele gosta o suficiente de Millet. Embora Al esteja perplexo, já que nunca a considerou como uma possível candidata a casamento, apesar de suas características positivas, antes que ele possa responder, Colette intervém novamente e revela que Millet definitivamente gosta dele, pois percebe como sua irmã mais velha sempre parece mais fofa quando interage com ele. Embora isso o envergonhe um pouco, Colette continua dizendo que espera que ele a leve como sua noiva no futuro e promete manter tudo em segredo entre eles. Falando do diabo, Millet retorna ao quarto e informa que o jantar está pronto. Embora perceba o quão secretos Colette e Al estão e pergunte sobre a conversa deles. Mantendo sua palavra, Colette mente que não estão falando sobre nada em particular, em um tom descontraído, então Millet deixa para lá. Naquela noite, eles se reúnem à mesa de jantar juntos, e Al finalmente experimenta a culinária de Millet pela primeira vez, achando-a deliciosa. Ele imediatamente a elogia pela comida, e o tópico da conversa logo se volta para a batalha com o javali. Embora Colette ache a história emocionante devido à sua natureza infantil, Millet não consegue deixar de expressar sua preocupação com o futuro deles, especialmente porque nunca ouviu falar de um javali tão grande existindo em suas proximidades antes. Nisso, Femme a tranquiliza rapidamente de que tudo o que resta do clã dos javalis são as bestas menores, garantindo que não causarão mais problemas ao habitat humano. Colette imediatamente elogia Femme e o acaricia felizmente, enquanto Millet decide ter fé neles e acreditar em sua promessa, colocando um sorriso confiável no rosto. Al assegura a elas que podem deixar tudo com ele e Femme. Naquela noite, Al decide que finalmente visitará as fontes termais famosas na vila, já que resolveu ambos os problemas relacionados aos lobos e aos javalis. Mesmo assim, ele não consegue deixar de sentir que algo está errado com a transformação intensa do rei javali. No dia seguinte, Al e Femme se encontram essencialmente apenas relaxando no trabalho, já que não há muitas ameaças além dos dois primeiros problemas que já resolveram. Com tanto tempo livre em mãos, Al volta a pensar no rei javali e começa a suspeitar que seu tamanho intensamente grande foi causado por uma terceira parte e não apenas pela natureza, seja por magia ou uma maldição. Mesmo assim, ele não tem evidências para provar sua teoria e decide apenas deixar isso em segundo plano em sua mente. Quando a noite cai, Al e Femme estão dormindo como de costume, quando de repente este último acorda e informa o primeiro que sente uma presença estranha se aproximando da vila. Inicialmente, Al não percebe nada até que ele também finalmente sente. Mesmo assim, ele não percebe nenhuma intenção maliciosa da pessoa misteriosa, embora seja incomum alguém simplesmente ficar vagando fora da vila. Quando ele finalmente sai da casa com Femme para investigar, a pessoa finalmente emerge das sombras e o chama pelo nome, revelando-se ser uma demônio adolescente chamada Vivi, uma das 4 reis celestiais do exército do Rei Demônio. Mesmo enquanto ela sorri para ele após revelar sua identidade, Al ainda não a reconhece de forma alguma, lembrando-se de suas batalhas contra o Rei Demônio e seu exército. Al aponta que seu grupo já deveria ter derrotado todos os 4 reis celestiais durante sua jornada, ao que Vivi corrige, dizendo que na verdade há 5 demônios entre os 4 reis celestiais, o que não faz sentido e deixa Al ainda mais cético sobre sua identidade. Ao analisar mais de perto sua aparência, ele deduz que ela é apenas uma demônio comum, delirante, embora decida brincar e fingir que acredita em quem ela diz ser. No entanto, ela imediatamente o chama por sua atitude sarcástica. Mesmo assim, ele percebe que ela parece bastante irritada com algo e hesitante. Mas francamente, pergunta se fez algo errado para ela.
Ela revela que foi a responsável por aumentar o tamanho do rei javali selvagem e o repreende por tê-lo destruído. No entanto, Al consegue reverter a situação, repreendendo-a por causar problemas e bagunçar o ecossistema local. Com ambas as partes irritadas por razões diferentes, Vivi grita que não se importa com os problemas que causou à raça humana e começa a carregar um ataque mágico contra ele. Al percebe que ela começou a realizar um encantamento e, embora sinta que está cheio de muita energia mágica, ele sabe de um truque fácil para interromper isso, basicamente interrompendo o conjurador antes que termine o encantamento. Ao se preparar, ele corre em direção a Vivi, antes que ela possa reagir, a empurra para o lado, interrompendo efetivamente o feitiço antes que seja concluído. Enquanto Vivi está chocada e confusa com o quão rapidamente foi derrotada, Al não perde tempo em repreendê-la pelos problemas que causou e quase a atinge quando, impulsivamente, ela solta algumas bolas de fogo no ar. Embora Al consiga desviar delas, as bolas de fogo acabam caindo no telhado de sua casa, incendiando-o rapidamente. Em pânico, Al rapidamente apaga o fogo com magia da água e volta sua atenção para Vivi, ainda mais irritado do que antes. Embora ela tente se defender, apontando que não foi intencional, suas reclamações são rapidamente abafadas quando Femme intercede e começa a brincar com ela como uma boneca de pano. Claro, Al não tem simpatia pela situação dela e até elogia Femme por não se conter, mesmo que Vivi esteja chorando, muito para sua irritação. Depois que ela insiste que refletiu sobre seus erros, finalmente a soltam do aperto de Femme. Embora Al não esqueça de amarrar suas mãos em algemas mágicas, quando ele a leva para dentro de sua casa, ele nota o enorme buraco no teto devido ao incêndio causado pela bola de fogo de Vivi e tenta encontrar uma solução, enquanto Vivi continua a reclamar e se queixar em um estado delirante. Quando ela toca seu último nervo, ele diz a ela que será ela quem consertará seu telhado incendiado no dia seguinte. Em seguida, prossegue para interrogá-la sobre suas ações para descobrir seu verdadeiro motivo, especialmente porque ela afirma estar envolvida com o exército do Rei Demônio. Começando com sua primeira pergunta, ele pergunta por que ela tentou criar um javali mágico aprimorado. Embora inicialmente ela faça parecer que está resistindo em contar a ele, ela acaba revelando sua razão, porque ela é uma completa idiota, que se resume a ela querer realizar o sonho impossível de eventualmente criar um dragão real. Embora Al e Femme percebam que, em termos de personalidade, Vivi é claramente uma idiota, ela ainda não é completamente inofensiva, já que seria problemático se ela conseguisse criar um dragão sob seu comando. Com isso em mente, ele a questiona se ela está planejando reconstruir o exército do Rei Demônio assim que criar um dragão. Enquanto ela está chocada com o quão rapidamente ele descobriu sua ideia geral, Al também aproveita a oportunidade para pressioná-la e extrair sua técnica específica. Conhecendo sua personalidade até agora, previsivelmente, ela sente seu ego crescer e explica de maneira presunçosa seu processo, chegando ao ponto de mostrar o círculo mágico exato que desenhou para executar o plano. Embora ele mentalmente reconheça que ela é bastante habilidosa em magia, apesar de sua atitude irritante, ele encerra o interrogatório e planeja com Femme eliminar todos os círculos mágicos restantes que ela deixou na floresta no dia seguinte, muito para seu horror. Antes que ela possa protestar, Al lembra ela que ainda precisa restaurar o telhado e, com a ajuda do rosnado intimidador de Femme, ela não tem escolha a não ser cumprir. No dia seguinte, Al atualiza o chefe sobre o incidente da noite anterior, surpreendendo-o e alguns outros habitantes da vila. No entanto, eles estão felizes que ele tenha conseguido lidar com isso sozinho e procedem a elogiá-lo mais uma vez. Enquanto ele tenta permanecer humilde, Millet intervém e aponta que ele deveria se orgulhar, pois parece que ele derrubou uma figura importante no exército do Rei Demônio. Neste momento, enquanto ainda está presa, Vivi se vangloria de seu título e identidade, animando as crianças da vila. Certamente cientes da presença da garota demônio, Millet verifica o bem-estar de Al, a quem ele insiste estar bem. Aliviada, Millet volta a elogiá-lo, expressando sua gratidão por seus esforços para proteger a vila e manter as pessoas seguras. Nesse momento, Al agradece sinceramente a ela por sua confiança, o que a deixa bastante envergonhada. Com Femme ao seu lado, Vivi ainda presa do outro. Al anuncia sua partida para o dia, mas não antes do chefe solicitar que ele leve Millet como observadora. Vendo que é uma ordem direta do chefe, Al aceita e promete protegê-la durante a breve missão. Assim, com Femme e Vivi ainda presa, Al e Millet partem montados nas costas de Femme enquanto atravessam a floresta. Vivi está presa, andando ao lado do enorme lobo, que frequentemente parece ameaçador em seus olhos, que ao logo ao grupo chega de volta ao deserto onde lutaram contra o rei Javali, aumentado por Vivi.
Embora esteja coberto por um cheiro terrivelmente forte devido ao veneno do rei javali, o grupo, excluindo Vivi, cobre seus narizes com roupas, embora Al só consiga temporariamente ajudar a cobrir o nariz de Femi com sua mão livre. Eles se aproximam da área principal de onde o rei javali emergiu de um pântano. Al percebe que o pântano parece estar encolhendo, mas também nota a presença de animais aleatórios ao redor, como um lagostim e até mesmo um pardal. Nisso, Vivi explica orgulhosamente que é porque o poder vindo do círculo mágico que ela deixou estava concentrado no rei javali até sua morte. Uma vez que Femi e Al se livraram dele, a magia restante se espalhou pela área circundante, atraindo outros seres vivos para o pântano. Antes que ela continue explicando, Al a interrompe impacientemente e diz para ela remover seus próprios círculos mágicos. Ela aponta que não pode fazer isso, pois todos os círculos mágicos foram desenhados sob todos os pântanos, então todos estão atualmente cobertos por lama e água. No entanto, Al não aceita qualquer desculpa dela e começa a puxar um balde, dizendo para ela tirar toda a lama até encontrar os círculos mágicos para apagar. Apesar de tentar resistir, ela acaba fazendo isso afinal devido à tática de intimidação contínua de Femi. Enquanto ela faz o que lhe é mandado, Millet começa a sentir pena dela, embora Al mantenha uma atitude severa, pois acredita firmemente que a demônio está simplesmente colhendo o que plantou. Afinal, um descuido dela poderia ter resultado na aniquilação de toda a vila e ele simplesmente não pode deixar isso impune. No entanto, ele está ciente de que ela não chegaria a lugar nenhum se continuasse a retirar a lama manualmente, usando apenas um balde. Então, ele oferece a ela alguma ajuda, relutantemente, usando sua magia do vento para agrupar a lama e fazê-la flutuar no ar com magia da gravidade. Com a lama finalmente fora do caminho, ele instrui Vivi a aproveitar a chance e apagar todos os círculos mágicos que ela pode ver agora. Felizmente, ela obedece obedientemente e termina o trabalho rapidamente. Embora uma vez que ele coloca a lama de volta no pântano, Vivi o repreende por usar magia arriscada, afirmando que apenas alguém tão poderoso quanto o Rei Demônio é capaz de usar magia de gravidade e que usar duas magias de atributos diferentes ao mesmo tempo é extremamente perigoso, podendo explodir em seus rostos se ele perder o controle. Inabalado por suas palavras, Al a assegura de que pode até usar 4 magias de atributos diferentes de uma vez, se esforçar, afirmando com confiança que pode suportar usá-las por até 1 hora, mesmo que Vivi tente afirmar o contrário. Com o objetivo da missão alcançado, Al volta para as costas de Femi com Millet, durante o qual esta última elogia o quão incrível a magia realmente é, segurando o gigante lagostim que encontraram pelo pântano. Além disso, ela está compreensivelmente animada para cozinhar o lagostim e experimentá-lo, embora Al não consiga deixar de se preocupar se é comestível, dada a péssima condição em que vivia. Enquanto isso, Vivi reclama alto sobre como se sente suja, já que está coberta de lama. Millet sugere que elas vão ao banho juntas depois. Claro, ela esclarece que homens e mulheres irão separadamente, pois banhos mistos seriam escandalosos demais. Neste momento, Al lembra que a vila sempre foi conhecida por suas águas termais, então mentalmente nota para aceitar a oferta. Mais tarde naquela noite, depois de retornar à vila e prometer passar pela casa de Millet para o jantar, naquela noite, Al é guiado pelo chefe para algumas das melhores casas de banho reservadas apenas para ele. Com a aprovação do chefe, Al se troca e quase tenta deixar Femi do lado de fora, mas quando este lhe lança um par de olhos de cachorro fofo e poderosos, ele acaba trazendo-o consigo. Ao entrar na seção de águas termais, Femi pula quase imediatamente, mas para quando Al lembra firmemente que ele precisa ser lavado antes. Embora o humor de Femi seja inicialmente arruinado pelo lembrete, ele eventualmente começa a curtir ser limpo por ele, e um momento depois, os dois finalmente conseguem se banhar nas águas termais e relaxar, deixando o estresse deixar seus corpos. Al também sente a água quente penetrando em seu joelho, o que ajuda a aliviar a dor da lesão. Enquanto se envolve em um pequeno bate-papo com Femi, ele se deixa descansar de verdade, enquanto fica imerso na água quente, apesar de ser verão. Eventualmente, um tempo depois, ele se vê sendo dominado pelo vapor e decide sair para evitar mais fadiga. De repente, ele ouve vozes vindas dos vestiários, frenético e não querendo ser mal interpretado, Al acaba se escondendo atrás de uma das rochas gigantes em torno das águas termais, quando as garotas entram no banho, que se revelam ser Millet, Colette e Vivi. Enquanto elas desfrutam do banho, Al continua escondido, apesar de já se sentir tão tonto a ponto de Femi apontar como seu rosto está ficando vermelho. Infelizmente, seus esforços são em vão, quando, naquele momento, é descoberto por Colette, que chama a atenção para a presença deles. Ele se vê em um mal-entendido,
principalmente por causa da acusação flagrante de Vivi, e acaba desmaiando ao ser atingido na cabeça por um balde de madeira lançado por Vivi. Um tempo não revelado depois, Al acorda para ver Millet como a primeira pessoa em sua linha de visão, que o cumprimenta com um sorriso caloroso. Acontece que ele estava deitado no colo dela por um tempo e, ao se levantar de repente, seus sentidos voltam a ele quando ele se lembra de que basicamente ficou tonto e desmaiou por ter ficado tempo demais nas águas termais. Constrangido, ele agradece às garotas por ajudá-lo a sair das águas termais, embora Vivi ainda se pergunte em voz alta por que ele estava lá, quando o banho deveria ser reservado para uso privado. Nisso, Al jura que o chefe recomendou o lugar diretamente a ele e disse que estava reservado, ao que Millet admite que receberam a mesma informação por meio de Colette. Finalmente, é revelado que a culpada pelo contratempo é na verdade Colette, pois ela aparece e explica que inicialmente ouviu a conversa entre Al e o chefe sobre o banho reservado e depois repassou as informações para Millet e Vivi. No entanto, acontece que, ao contar a elas, ela acabou omitindo alguns detalhes cruciais, dizendo simplesmente que o chefe disse que era permitido entrar no banho. No final, é simplesmente devido a uma inocente falta de comunicação, pela qual Colette ainda pede desculpas assim que percebe que estava errada. Enquanto isso, Al percebe que trocou de roupa e se pergunta quando isso aconteceu, já que desmaiou ainda nas águas termais. Mas rapidamente é distraído quando Millet se vira para verificar sua condição. Quando ela sai para pegar mais água para ele, Colette aproveita a chance para revelar secretamente a ele que Millet foi quem o ajudou a trocar de roupa, muito para seu horror. Mais tarde, ao sair do banho com Fen, ele inicialmente assume que todos os outros já saíram na frente dele, embora seja corrigido de maneira agradável quando Millet o chama na frente do caminho, lembrando de passar para o jantar que ela ainda precisa preparar. Enquanto observa ela e as outras duas garotas discutindo enquanto correm de volta para a casa das irmãs elfas, Al não pode deixar de soltar algumas risadas divertidas, concluindo que viver uma vida simples onde protege aldeões gentis é um estilo de vida bastante decente afinal.